questões. Então, ó, vamos lá. Questão 1. O carbeto de cálcio, popularmente chamado de carbureto de cálcio, é um composto químico de fórmula CaCa2 que pode ser produzido e tal pela decomposição do calcário. Posterior reação com óxido de cálcio. Então, ele deu duas reações. E quando ele dá duas reações, o caso particular são reações sucessivas, ou seja, ele te dá duas reações, a gente vai ter que transformar essas duas reações em uma só reação e depois procurar descobrir o que o cara quer. Aí, continuando o texto. Para obtermos 192 gramas de carbeto de cálcio. Então, ele quer obter, ó, esse cara tá aqui, ó, o carbeto de cálcio, que ele cita bem aqui. Ele quer obter 192 gramas desse cara, de certo tipo de calcário, com 80% de pureza, iremos precisar de... Então, ele quer saber, basicamente, qual é a massa, certo? Do calcário, certo? Porque dentro do calcário tem o CaCO3, que vai participar dessa reação, que depois vai produzir esse cara. O calcário não é só de CaCO3, ele coloca mais impurezas. E ele dá o grau de pureza, certo? Aí, como é que a gente vai fazer uma questão dessa? Primeiro, como é um caso de reações sucessivas, como o cara deu mais de uma reação, nossa ideia é juntar essas reações. A gente junta observando que o composto que é intermediário, que liga essas duas reações, é o CaO. Nessa primeira reação, ó, o CaO aqui, o coeficiente é 1. Nessa segunda reação, esse cara que era produto virou reagente, ó, que é 1 também. Então, quando esses coeficientes são iguais, basta somar essas duas equações, né? Se esses coeficientes fossem diferentes, que é o do intermediário, a gente teria que dar um jeito de igualar, podendo multiplicar uma reação por 2 ou por 3, que é para a gente poder igualar, certo? Na hora que somar, cortar o tal do intermediário. Então, nesse exemplo aqui, já está igualado. Então, eu corto, quando eu vou somar isso aqui, e a reação final vai ficar, vou botar aqui, ó, CaCO3, ó, mais 3C, aí formando o CaC2, mais o CO2, mais o CO. Então, coloquei os 3 que sobraram desse lado, coloquei os 2 que sobraram desse lado aqui. Ele está dando que do CaCO2, ó, o dado que ele deu na questão, que é esse 192, que é sobre carbeto de cálcio, eu coloco embaixo, 192, esse carinha aqui. E ele está fazendo uma pergunta querendo a massa de calcário. Então, a gente vai chamar de X, que é a massa do calcário aqui. Existe uma dica bem importante, que é assim, ó, quando o cara me dá a pureza, ou quando ele me dá o rendimento, certo? Quando ele me dá a pureza ou o rendimento na questão, a dica é a seguinte: você transforma esse cara num número decimal. Então, por exemplo, 80%. 80%, corta, fica 0,8. E a pureza ou rendimento, a gente sempre, não é às vezes, é sempre, a gente vai colocar multiplicando o reagente mencionado. Então, calcário contém o CaCO3. Então, o X aqui, que está embaixo do CaCO3, a gente vai pegar e vai multiplicar por 0,8, que é 80%. Se fosse 80% de rendimento, a gente também faria a mesma coisa, certo? Esse é um jeito mais prático e mais rápido
de resolver as questões quando envolvem pureza e rendimento, certo? Você pega o dado do reagente e multiplica pelo o valor em decimal da pureza ou do rendimento. E aí, a ideia é aquela ideia de sempre, que é, se o cara deu 192 gramas de carbeto em massa, você vai transformar 1 mol, que é o coeficiente aqui, para massa. Do CaC2, ele já deu, ó, CaC2 é 64 gramas por mol. Então, aqui vai ficar 64 gramas. O CaCO3, ele já deu também 100 gramas. Ó. Como eu quero X em grama, o CaCO3 é 100. Então, coloca aqui 100 gramas, porque aqui é 1 mol também. Então, eu transformo de mol para grama, porque ele quer o X em grama. E eu transformo aqui de mol para grama, porque o dado que ele me deu é em grama. E aí, a regra de 3 fica 100 está para 64, assim como 0,8x está para 192. Então, essa é a regra de 3. O 192 é o triplo do 64. A gente tenta fazer essas coisas de multiplicidade, certo? Essas relações numéricas. Se a gente tem um número grande ou um número pequeno, a gente tenta ver se é o dobro, se é o triplo, que é para ficar mais simples. Então, no caso aqui é o triplo. Então, 64 por 64 é 1, aqui é 3. Fazendo a cruzadinha, fica 0,8x vai ser igual a 300. E o x ele vai ser 300 por 0,8, que dá 3.000 por 8, né? Ando uma vírgula, acrescento um zero. E 3.000 por 8 vai dar 1.500. Eu vou dividindo por 2. 1.500 por 4, 750 por 2, que dá 375. Então, a massa dá 375 C de sucesso, tá? Tu entendeu direitinho? Beleza. Então, quando a gente entende, a gente já passa para next, certo? É muito comum ao serem cobradas questões de estequiometria, eles cobrarem algum caso particular, certo? Porque dá como se fosse uma coisinha a mais nas questões, em vez de cobrar só o caso básico. Ó, questão 2. O mineral quartzo é o principal constituinte da areia, parará, parará, parará. Deu a reação. Considerando que foram colocados para reagir 305 gramas de areia, então dentro da areia, você contém o SiO2, certo? Então, esse 375 a gente vai colocar aqui, ó, 375. Ah, Daniel, mas nem todos os 375 são do SiO2, eu sei. Por isso que ele deu o teor. Teor é basicamente a mesma coisa que a pureza, certo? Teor é basicamente a mesma coisa que a pureza. 80% é 0,8. Então, vou multiplicar isso aqui por 0,8, tá? E ele diz, ó, e que as impurezas não reagem, a massa de silício elementar obtida, silício elementar está aqui, eu coloco o X aqui, supondo o rendimento, deu rendimento. Rendimento 90% é 0,9 em decimal. E como eu falei, tanto a pureza como o rendimento, a gente transforma em número decimal e coloca multiplicando o dado pelo reagente. Então, aqui eu também vou multiplicar por 0,9, certo? Ah, Daniel, mas eu fiz de outro jeito. Não tem problema, certo? O aluno ele pode fazer dividindo essa questão em diversas partes, tá? Não tem nenhum problema. Essa forma que é de transformar os números decimais e colocar tudo multiplicado
É uma forma que eu ensino recente, mas que eu acho que é mais prática, porque é mais rápida, tá? Então, eu ensino elas mais para os alunos que já estão perto de fazer vestibular, que é para ganhar tempo, tá? Então, assim, como aqui está em massa, eu vou transformar de 1 mol para massa. Ele deu o SiO2 é 60. E ele quer o X aqui em massa também. O SiO é 28. Então, aqui a gente coloca 28. E aí, a nossa regra de 3 vai ficar 60 gramas está para 28 gramas, assim como 0,9 vezes 0,8 vezes 375 está para o nosso X, certo? Então, Daniel, como é que a gente termina? Ora, simplificando. Por exemplo, aqui eu posso fazer ó, por 4, simplificando por 4, aqui dá 7. Simplificando por 4, aqui dá 15, certo? 0,8 vezes 375, esse número aqui, 240, ó, 375 vezes 8, tá, ó. O vezes 8 aqui, como é que eu trabalho com isso? Vezes 8, a gente faz assim, ó, a gente vai dobrar 3 vezes, ó. 2 vezes 375 dá, ó, 375. Vezes 2 dá 750. Vezes 2 dá 1.500. Vezes 2 dá 3.000. Esse cara, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, isso com isso dá 3.000. Com a casa decimal, isso aqui vai dar 300, tá? 0,9 vezes 300 dá 270, certo? O 9 vezes 300 e tal, a vírgula, 3 vezes 9, 27. Então, vai ficar 15x, isso, vezes esse, vai ser igual a 270 vezes o 7, ó. 7 vezes isso. Aí, por 3, isso aqui dá 90, que dá 5, tá? Por 5, isso aqui vai dar 18. Então, x, ele vai ser 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Então, vai dar 126 gramas. E tem A, tá? E tem A. Também não é difícil, mas já tem 2 casos particulares, tá? E o resto aqui que eu fiz foi só conta. Mas a conta eu fiz da minha forma, que eu acho que é uma forma boa, simplificar, fazer os cálculos. Eu consigo não perder muito tempo com isso e ter uma segurança boa. Mas o aluno ele pode fazer do jeito que ele quiser, tá? Na hora de executar os cálculos e simplificar. O mais importante aqui seria armar, tá? Então, é de boa esse tipo de questão. Aí, vamos para a next. A next é essa aqui, ó. Questão 3. Ele diz assim, ó, aqui tem aqueles textos que é uma merda, que não serve às vezes basicamente para porra nenhuma, tá? Mas a gente passa a vista, porque aqui e acolá tem uma informação importante. Então, fermento químico, parará, parará, produz gás, beleza, tal. Então, pronto. Ele deu a reação aqui. E o importante, por isso que você também não pode pular tudo, é você ler isso aqui, ó. A equação, ó, tá não balanceada, certo? Quando a gente vai fazer uma questão de estequiometria, uma questão de até mesmo equilíbrio químico, em muitos assuntos da físico-química, a gente só consegue acertar o problema se a reação estiver balanceada.
E nem sempre o balanceamento é complexo, tá? Ai, Leninha, mas dá trabalho, os métodos e tal. Não, ó, só tem 4 caras aqui, ó. Então, geralmente, isso aqui vai ficar um balanceamento simples, tá? Então, ó, o que é que a gente percebe logo de cara? Que aqui é Na2, ó, tem 2 sódios. Então, a gente vai tentar colocar 2 aqui e ver o que é que acontece. Então, vai ficar 2 NaHCO3. Aí, ó, se eu colocar um 2 aqui, vamos ver que pode ser que só aquele 2 já dê certo todo mundo. Tá? Então, antes de pensar em algum método mais complexo, que dê mais trabalho, você tenta pelo menos uma coisa mais simples. Ó. Um 2 aqui. Então, 2Na, 2Na. 2H, 2H. 2 carbono, um carbono aqui e um carbono aqui. 2 vezes 3 dá 6 oxigênios. 3 aqui. 4, 5, 6. Pronto, balanceou todo mundo. Então, bastou colocar esse 2 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1 de coeficiente. Nem precisou fazer essas milhões de coisas. Aí, vamos ver o que é que ele quer. Considerando essa equação, pode-se inferir que o volume, então ele quer o volume de gás carbônico liberado a 300 graus Celsius. Então, ele quer o volume de gás carbônico, o X está aqui, ó, embaixo do CO2, que é o gás carbônico. Aí ele deu, ó, temperatura, 300 graus Celsius, a pressão, 2 atm, ele deu a massa de bicarbonato de sódio, ou seja, ele deu 378 gramas desse cara, considerando um rendimento de 90%. Então, ele deu um rendimento, que geralmente a gente representa assim, ó, 90%. Aí, o valor mais próximo de, ele deu o R, ó, 0,082, né, que é ATM, litro mol Kelvin, vou colocar aqui, mas está aqui a unidade, e deu o volume molar. Só que o volume molar que ele deu foi na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas normais, ditas na química? Então, as condições normais ditas na química é 0 graus Celsius e 1 atm, certo? Aqui, a gente tem 300 graus Celsius e 2 atm. Então, obviamente, não são as condições normais, tá? O que é que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro passo é, do mesmo jeito que o outro, 90% de rendimento é 0,9, 90 sobre 6, 0,9, e eu multiplico o reagente, 0,9 vezes esse cara. Primeiro passo, a gente multiplica isso aqui. Aí, são 2 mols do NaHCO3, certo? Essa prova, tá? Então, eu vou fazer tudo isso para você ver como é que fica, tá? Ó, são 2 mols de NaHCO. Essa prova tem a tabela periódica, então você não precisa ficar achando que vai ter que decorar as massas atômicas dos elementos. Não. Então, o Na, certo? Ele é 23, o H é 1, na tabela iria ter esses números, o C é 12, só que tem alguns que a gente faz tanto que a gente acaba já sabendo. O que é bom porque ganha tempo também. Então, ó, o Na vai ficar 23, mais o H que é 1, mais o C que é 12, mais 3 vezes o oxigênio, 3 vezes o 16. Por que eu estou fazendo isso? Para descobrir a massa molar do NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, certo? O bicarbonato de sódio. Então, para saber a massa de 1 mol, já que eu vou ter que transformar 2 mols desse cara. Então, 3 vezes 16, 48.
Esse com esse dá 24, com 2 dá 36. Então, 36 com 48 vai dar 70, 84 gramas por mol. Então, como são 2 mols, vai ficar 2 vezes 84 gramas. Beleza. X ele quer em volume. Ou seja, ele quer o volume do CO2. Então, eu vou transformar esse 1 mol aqui para volume. Como é que eu passo? Ó, presta atenção. Como é que eu passo de número de mols? Eu tenho um certo número de mols. E eu quero transformar isso em volume. Então, quando a gente tem um certo número de mols gasosos e quer transformar em volume, você vai usar a fórmula que é PV é igual a nRT. Essa fórmula se chama equação de Clapeyron. Ela é uma das fórmulas importantíssimas nos gases. Ela relaciona os 3 estados de um gás, que é pressão, volume e temperatura, as 3 coisas que a gente mede mais facilmente de um gás, com o número de mols, e o R é uma constante. Claro que em toda questão de gases, uma coisa você já tem que saber é que a temperatura, a gente usa ela em Kelvin, não pode usar em Celsius, tá? Nunca, Daniel, nunca. Nas fórmulas que envolvem gases, as temperaturas têm que ser temperaturas absolutas em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a gente soma. Então, você quer 300, a temperatura em Kelvin, você vai somar 300 com 273, com 573 Kelvin. Aí, não, ficou um número grande. Beleza, não tem problema não. E aí, nessa fórmula, o que é que você vai fazer? Você tem um certo número de mols, que é 1 mol, e você quer descobrir qual é o volume V que esse número de mols ocupa. Então, para isso, essa fórmula, você descobrir um certo número de mols, dado uma pressão e uma temperatura, qual é o volume. Nessa fórmula, o R já está em ATM, litro, mol, Kelvin. Então, ele já indica as unidades que você deve usar. Tá? Então, a pressão em ATM. Então, um P aqui, 2 ATM. Então, vamos substituir aqui, ó, 2 ATM. O volume é V. O número de mols é 1 mol. O R é 0,082. Ó. E o T, ele é 573. Certo? A conta é feia? É. Não vou mentir para você. A conta aqui tá feia. Tá? Mas é a vida. Nem sempre ela... Então, a gente vai pegar isso aqui, vai dividir por 2. Vai ficar 0,041. E vamos multiplicar aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Ó. Eu vou pegar só o 41. 573, 41. Vou fazer exatamente para você ver como eu faço. Certo? Então, ó, 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 7 é 7. 5. 4 vezes 3 dá 12. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. 4 vezes 5 é 20. Com 2, 22. E aí soma, dá 3, 9, 14, 3 e 2. Como esse número ó, tem 1, 2, 3 casas decimais, eu coloco 3 casas. Ó, 1, 2, 3. Então, deu 23,49. É 23,5, né? Então, aqui a gente vai colocar 23,5 litros. Ó. Então, o que é que a gente descobriu? A gente descobriu, então, que 1 mol ocupa aproximadamente, ó, 49, a gente coloca um 5 aqui, 23,5 litros. Então, a gente fez a fórmula do Clapeyron já para descobrir isso aqui, certo? Tem até outra forma de fazer, que eu vou lhe mostrar depois. Mas, por enquanto, ó, 1 mol de qualquer gás, nessas condições que ele estabeleceu,
ocupa esse volume aqui que está a fórmula, certo? Se tivesse na CNTP, ou seja, se ele tivesse dito que nessa questão estava 0 graus Celsius e 1 atm, a gente já usaria no lugar de 1 mol 22,7 litros, porque é o que ele tinha indicado aqui para CNTP. Tá? Então, se estivesse na CNTP, 1 mol ocupa 22,7. Como não tá nessas outras condições, a gente teve que usar a fórmula. Aí agora vai na regra de 3. Então, a regra de 3 vai ficar duas vezes, na regra de 3 vai ficar 2 vezes 84, ou seja, a gente relaciona sempre assim. Esse cara de cima tá para esse cara de cima, tá para 23,5 litros. E esse cara de baixo, que é 0,9 vezes 378, vai ser o X, certo? O que importa nas regras de 3 é a mesma coluna ser dados da mesma substância, tá? E estarem na mesma unidade, na mesma coluna. Eu achei que não dava, porque desse lado é grama, desse lado é litro, achei que ia dar errado. Não. Se na mesma vertical tem grama, é como se eu pudesse cortar grama com grama, porque esses dados são do mesmo composto. E esse aqui, se esse cara está em litro, a minha resposta vai dar em litro, porque não vai dar para cortar o litro com ninguém, tá? Então a gente utiliza essa ideia. Como eu falei, quando os números são grandes, a gente tenta uma multiplicidade aqui. Então, ó, se eu pensar bem, 84 e 378, não sei se esses números são, se esses números aqui dão para simplificar, certo? Como eu falei, na maioria das vezes dá, quando a gente pensa um pouquinho, tá? Não sei, vamos ver aqui, ó. Esse 2 aqui, a gente pode cortar aqui. Então, esse aqui vai dar 137 vai dar 180, né? Aqui vai dar 189, 189, se eu simplificar. Ou seja, feioso, meu irmão, feioso. Aí o 84 tá muito feio aqui. Esse aqui tem um 7 aqui dentro, e aqui tem um 7 aqui, ó. Ó, se eu simplificar por 7, dá 12. Certo? Se eu simplificar por 7, isso aqui vai dar 20, que é 14. 14 aqui, sobra um 4, 27. Ó, 7 vezes 7, 49. Pronto, pelo menos já deu uma diminuída, né? Ó, veja aqui, percebi que aqui era um múltiplo de 7 aqui também. Ó, se eu dividir por 3 aqui vai dar 4. Se eu dividir por 3 aqui vai dar 9. Já deu uma simplificada boa, né? 4 vezes x ficou 4x. E 0,9 vezes 9 dá 81, com a vírgula fica 8,1. E aqui vai ficar 23,5. Aí o que é que eu faço? O 8,1 é o dobro do 4. Um pouquinho maior, né? Então eu corto esses dois aqui. Aqui fica quase um 2. E 2 vezes 23 fica 46, fica 47 litros. Não dá igual, porque 8,1, né, é maior do que 4. Só que é como se eu estivesse arredondando 8,1 para 8, tá? Para poder pelo menos ter um resultado próximo. Então, o x ele vai ser o quê? Ele vai ser um pouco maior que 47. Das opções, quando a gente olha, fica D de dado, ó, certo? Que é um pouquinho maior. E não foi preciso fazer esses cálculos feios, que é 8,1 vezes esse número todinho dividido por 4. Porque as opções aqui as opções são um pouco distantes uma das outras. E esse valor aqui é quase próximo, né? 8,1 por 4 vai dar um número muito próximo de 2. E quando multiplicar por 23, né, vai ficar como se fosse perto do dobro, só um tiquinho maior. Então a gente consegue ganhar tempo com isso, porque uma questão dessa ela é muito grande nos cálculos. O aluno, para fazer, ele tem que fazer na mão,
tá? Veja que mesmo simplificando o máximo possível e sendo inteligente na hora de cortar, algumas vezes a gente tem que fazer conta. Eu tive que fazer conta aqui, ó, 573 vezes 41. Não adianta também só chorar tentando simplificar ao máximo. Em algum momento, multiplicações vão ter que rolar, multiplicações grandes, ou divisões que você já aprendeu. Se o aluno fica usando a calculadora direto na hora do estudo, ele tem dificuldade, ele erra com mais frequência, contas fáceis. Então é preciso, mais nesse momento, mais perto de prova, ou então no ano todo, gastar um tempo mesmo fazendo esse tipo de conta e tal, organizar para quando tiver errado, identificar mais fácil o erro, né? E ficar bom com o cálculo, certo? Ficar bom com as multiplicações e tudo, porque isso ajuda até a simplificar mais rápido, né? Veja que eu cortei bastante. Se eu não tivesse cortado, as contas iam ser mais demoradas ainda. Cortar é dividir dois números pelo mesmo cara, tá? E a gente divide, a gente diminui os números, ou seja, tornando as contas mais fáceis. Não cortar significa fazer mais contas, certo? Você vai fazer esse cara vezes esse número vai dar feio, vezes esse vai dar um número gigante, esse vezes esse dá grande, no final vai ter uma divisão enorme. Então, é bem mais chato, certo? Então, deu D de Daniel. Conseguiu entender direitinho essa questão? Então, seguinte, não, tá? Não dava para fazer por regra de 3. Essa parte de gases, ela não rola por regra de 3. Por que não rola? Porque você não tem só duas grandezas aí. Você tem pressão, volume e temperatura. Os três estão relacionados, certo? Não é só, eu vou botar um ATM é tal volume. Então, 2 ATM, que é o dobro, vai ser o dobro do volume. Não, não é assim, porque ele não alterou só a pressão, certo? Ele não alterou só a pressão. Ele alterou a temperatura também. Então, não dá para relacionar numa regra de 3, assim, simplesmente, tá? Fuja, questões de gases, nesse tipo de problema de estequiometria, não dá para fazer por regra de 3. Como eu falei, a gente pode até pensar numa outra solução, tá? Pelo menos no comecinho do problema, que é assim, ó, que também daria certo, que é assim, ó, deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem gases. A gente tem na CNTP, que são as condições normais, temperatura e pressão, a gente tem 22,7 litros. A pressão nessas condições normais é 1 atm e a temperatura é 273 Kelvin, certo? 273 Kelvin, só lembrando, é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Aí, nas condições do problema, eu quero saber qual é o volume, tá? V, que é o volume de 1 mol. E volume molar, que esse 22,7 também é o volume de 1 mol. Eu quero saber qual é o volume V. A temperatura é 2 atm, né? A pressão, temperatura 2 atm, meu jumento. A pressão é 2 atm e a temperatura, ó, como é 300, ó, você faz aquilo que eu já te mostrei, tem que passar para Kelvin, soma 273 em conta 573. Ó. Então a temperatura aqui é 573 Kelvin, tá? Que é a mesma coisa que 300 graus Celsius. Vou botar até aqui embaixo. E aí, Daniel, como é que eu acho o volume? Porque eu não posso fazer a regra de 3, como eu falei, só na pressão. A fórmula aqui, certo? Se chama a lei geral dos gases nas transformações. É a lei que a gente usa bastante na hora de fazer as transformações
gasosas, que é o quê? P1, V1, T1, P2, V2, T2, certo? Então, ó, o P1 é 1, o V1 é 22,7 e o T1 é 273. O P2, ó, é 2 atm. O V2, ó, é o que eu quero descobrir, que é o volume de 1 mol, é o volume nessas condições. E a temperatura fica 573. Ó. Então, essa conta aqui é feia. Veja que eu achei ela até mais feia do que a outra, certo? Eu achei ela até mais feia do que a, a que eu fiz, porque eu não consigo nem enxergar direito como é que a gente iria simplificar esse troço. Tá? Tem que fazer meus pelos extremos aqui, tá? Os números são muito feios. Mas se eu fizer essa conta, que eu não vou fazer, porque a gente aqui é só dando uma ideia, certo? Ó, então, essa ideia toda é só para a gente perceber aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Deixa eu tentar fazer aqui os cálculos, ó. Na calculadora mesmo, só para ganhar tempo. Porque é só para mostrar que dá certo também. Porra, conta feia, né? Imagina aí. Aqui, se eu fizer aqui, vai dar 23,8. Eu fiz na calculadora aqui. 23,82. Veja que quando a gente fez com a fórmula PV igual a NRT, a gente descobriu um volume de 23,5, que é próximo, né? Muito próximo, tá? Então, isso aqui também é uma outra forma de fazer, mas eu não acho legal. O que eu acho melhor é usar o pobre vovô, o pobre vovô não resiste ao tricolor aqui, ó, que é o PV igual a NRT, certo? Essa fórmula é top. Você tem um número de mols que é 1 mol, você quer transformar, você tem a pressão e a temperatura e a constante, você vai descobrir qual o volume que esse cara ocupa, tá? Então, a ideia é bem legal aqui, certo? Ó, aí, então, essa questão da D de Denner, certo? Aí, vamos fazer essa aqui. Então, veja que esse TD, ele tem diversas questões, ó. Já falamos sobre pureza, já falamos sobre rendimento, falamos sobre reações sucessivas, quando tem duas reações. Falamos quando as condições não estão na CNTP e o cara quer volume, né? Até de equação que não era balanceada. Então, você tem que ficar ligado também nos textos, não pode pular tudo, porque balancear é uma coisa importante na reação. Então, são diversos tipos de problema aqui. Questão 4. Ó, o metanol, olha o tamanho do texto, muito gigante esse texto, certo? Então você passa só por cima aqui, tal, vê se tem algum número, alguma palavra importante, certo? Aí começa o problema mesmo dessa questão, ele começa basicamente aqui, eu acho. Bem aqui, ó. O metanol usado como combustível pode ser produzido pela reação. Ele deu a reação, tá, para formar o metanol. Certo? Ó, como já deu um coeficiente aqui, né? Já está balanceada, certo? Não é que a gente possa confiar sempre, porque, né? Confiar é complicado nas questões. Mas quando já dá um coeficiente assim, geralmente está balanceado. A gente pode conferir rápido, ó, CC, 4 hidrogênios, tá? Aí ele diz assim: dadas as massas molares,
Aí ele deu, ó, supondo que 364 gramas de CO e 65 gramas de H2, ou dois reagentes. Ele deu as quantidades de dois reagentes. Sejam misturados e seja permitido que reajam, pode-se inferir que. Então, esse aqui é o outro caso particular bem importante. Qual é? O caso que se chama reagente em excesso e o reagente limitante. Porque ele está me dando dois reagentes, certo? Ele está me dando aqui dois reagentes, a quantidade de dois reagentes. Então, como é que a gente vai descobrir? Porque será que esse 364 vai reagir completamente com 65? Ou será que vai sobrar alguém? Então, esse é o grande questionamento quando ele te dá a quantidade de dois reagentes numa reação. Ele pode não ter dado na proporção correta. E aí um deles vai ser consumido primeiro, vai acabar primeiro. E esse cara que acabar primeiro, ele vai limitar a reação. Por isso que ele é chamado de limitante. Porque a reação não pode continuar só com o outro que está sobrando, tá? E a gente precisa identificar quem é o tal do reagente limitante e o tal do reagente em excesso, que é o cara que está sobrando. E depois que a reação ocorrer, ele vai sobrar, ele vai ainda tá lá, vai restar alguma coisa, certo? Aí, como é que você vai saber? Olha como é a ideia. Você pega essas quantidades, ó, 364, coloca aqui, e você pega outra quantidade e coloca aqui, ó, 65, certo? Para você descobrir quem é que está em excesso limitante, existe uma técnica. Existe não só uma forma, tá? Existe mais de uma forma. Vou resolver aqui de uma forma que é muito conhecida. Bom, veja que os dois dados que ele deu são em massa. Então, o primeiro passo é transformar esses números aqui para massa. 1 e 2 aqui, ó, que é 1 mol, coeficiente de número de mols, 1 mol de CO. O CO, 1 mol, é 28. E aqui é 2 mols. 2 mols de H2, ó, obviamente o H2 é 2. Ó. Se o H é 1, H2 é 2. 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Aí você diz, vai, Daniel, como é que eu vou fazer agora? Tem duas técnicas aqui. A técnica que os livros tentam ensinar, certo? Muitos, é você fazer, nesse momento agora, a cruzadinha. Você vai, ó, veja que essa quantidade de mols desse cara, eu transformei para massa e coloquei aqui em cima. E esse cara também. E eu peguei, vou multiplicar agora, esse cara de cima com o de baixo cruzado. E colocar o resultado aqui. Colocar o resultado aqui embaixo, certo? Então, ó, é 4 vezes isso e 28 vezes isso, certo? Essas contas, elas são grandes, tá? E você pode fazer do jeito que está aqui, sem simplificar. Você pode fazer 364 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 1, 24, com 1, 25. 4 vezes 3 dá 12. Com 2 que foi, dá 14. Certo? Aí aqui, ou seja, aqui vai ficar 1.456. E quando você pega 28 vezes 65, ó, 28 vezes o 65. Tanto faz quem você coloca embaixo ou em cima. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2 dá 10, 14. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 2 dá 12. 12 com 4, 16. 0 dá 12. 8, que vai 1 aqui. E 1. Então, esse número deu 1820. Quando você faz isso,
Esse número aqui, ele deu maior do que esse. O maior número, ele vai ficar na coluna, a coluna, ó, esse cara aqui, ó, essa quantidade aqui, do reagente que está em excesso. E o menor número desse produto em cruz vai ser o reagente que a gente chama de limitante, certo? Ou seja, quem é o reagente, ó, que está em o limitante? O reagente limitante é o CO, certo? Veja, eu coloquei esses mols aqui, transformei em cima. Os dados que o cara deu na questão, eu coloquei embaixo. E a cruzadinha de cima para baixo, invertida. E o resultado a gente coloca embaixo. Então, o reagente limitante é o CO. O reagente em excesso é o hidrogênio, é o H2, certo? O que significa? Significa o seguinte, ó, que esses números aqui, nesse exato momento que a gente descobre quem é o maior e qual é a coluna que está em excesso, ou seja, essa quantidade que está em excesso, esses números aqui não servem mais para nada, tá? Então, a gente meio que ignora agora esses números. Esses números aqui são só multiplicações para indicar qual é o lado que está em excesso e o lado do reagente limitante. Mas esses números em si não vão ser usados. Então, o que é que a gente sabe, então? Que esse 65, ele está em excesso. Ou seja, ele não vai reagir completamente. Não vai reagir completamente. Tá? Se ele não vai reagir completamente, para a gente descobrir quanto dentre os 65 que vão reagir, a gente chama a quantidade dentro dos 65 que vai reagir de X, certo? Ou seja, o que é o X? É a quantidade de H2 que realmente vai reagir. Porque 65 é o que o cara colocou lá na mistura, mas nem todo o 65 vai reagir. Como é que você diz? Porque ele é o reagente em excesso. Então, para descobrir essa quantidade aqui, a gente já aproveita e faz a regra de 3, ó, certo? Ou seja, o primeiro passo aqui, ó, vai ficar 28, produz 4, assim como 364, e aqui é X. Ó. Aí, na hora de fazer essas contas, eu vou simplificar, ó, 4 por 4 dá 1, 28 por 4 vai dar 7, ó, dividir por 4, dividir por 4, e esse cara eu vou dividir por 4, né? Então, X vai ser 36 aqui vai dar 5, vai ficar 52 gramas. O que é que significa isso? Que desses 65, 52 vão reagir. Porque o que essa regra de 3 está mostrando para a gente é que se 28 desse cara reage com 4 desse, 364 gramas desse indivíduo vão ser precisos para reagir com ele 52 desse outro. Ou seja, se eu já tenho, se eu coloquei 65 e vão reagir junto com os 364, 52, 65 menos 52 dá 13. Então, 13 gramas é a massa em excesso. 13 gramas é a massa de H2, né, em excesso. Ou seja, é o que não vai reagir, tá? E aí, Daniel, o que é que eu vou querer? Eu já vou olhar para os itens, ó. Há 52 gramas de excesso desse cara. Não. 52 é o que reagiu. Há 13 gramas de excesso. O CO é o reagente de excesso. Falso. O H2 é o reagente limitante. Falso. Ó. O limitante é o CO e o excesso é o H2. Serão produzidos, ó. Então, ele quer saber a quantidade que vai ser produzido do metanol, que a gente vai chamar de Y.
Ou seja, a gente quer saber quanto vai ser produzido desse outro cara. Para eu poder descobrir isso, você vai transformar aqui, ó, 1 mol. Ah, minha, mas qual número eu vou usar? Porque como ele me deu dois dados dos reagentes, ele me deu um dado do CO e me deu o número do H2, qual deles eu vou utilizar nos cálculos para descobrir a quantidade que vai ser produzida desse CH3OH? Então, eu vou usar o 365, 364 ou 65. É claro que quando a gente quer descobrir mais alguma outra coisa desse problema, eu vou ter que usar o limitante, certo? Porque o limitante, ele limitou a reação, ele foi todo consumido. Então, ele pode ser utilizado nas regras de três para ser descoberta quanto de alguma outra substância também reagiu ou quanto de alguma outra substância foi formada. No caso, ó, nessa primeira regra que a gente fez, a gente acabou descobrindo. Ó, eu usei o 364, que é a massa do limitante, que vai ser totalmente consumido, para descobrir qual é a massa que desse outro cara vai ser consumida. E agora a gente está querendo descobrir qual é a massa desse outro cara aqui que vai ser formada. Então, a segunda regra de três, ó, vai envolver o seguinte. Primeiro, se aqui é 1, o CH3OH, eu vou precisar passar para massa, porque ele quer isso aqui em massa. Ó. Então, ó, CH3COH, se eu calcular a massa molar, dá 32. Então, eu vou usar o limitante, que é o CO. Então, vai ficar 28 produz 32, assim como 364 vai produzir o Y. Vou chamar de Y, que é para não confundir com esse X que eu chamei aqui. Certo? Vai né? Eu também já errei isso nas questões de vestibular. Chamava todo mundo de X e no final me confundi quem era o X que eu queria achar com outro X que eu já tinha achado e me fudi. Então, segue a dica também. Se você vai achar mais de uma coisa, vai usar mais de uma regra de três, não chama tudo de X, porque pode dar ruim em algum momento, tá? Aí aqui, simplifica, né? Ó, por 4 dá 8, por 4 dá 7, o 364 dá por 7, ó. Dá, Daniel? Ó, 36 por 7, 35. Então, isso aqui vai dar 5. Aí sobra 1, fica 14 por 7, dá 2, fica 52. Certo? 52, 5, sobra aqui 52. 52, eita pau, número feio, viu? Muito feio. Deus me perdoe, porque não dá por 7,52, não está na tabuada do 7. Mas é assim, ó, 7y, 8 vezes 52, ó, 8 vezes 2 vai ficar 16, 8 vezes 4, 40, com 1, 41, certo? 41. Será que eu errei alguma coisa aqui, né, irmão? Pera, tô pensando aqui. Esse número tá muito feio, né? Ó, 36, deixa eu ver aqui, ó. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35, com 1, 36. Então dá certo mesmo. Não, mas eu estou simplificando por 7, jumento. Jumento. Ó. Aqui eu fiz a primeira simplificação, que foi por 4 e por 4, o jumento. Aí agora eu vou simplificar por 7 esses dois. Então 7 por 7 dá 1. E esse cara por 7 dá 52, ó. Então, esse 7 que sobrou dessa primeira simplificação vai simplificar com esse cara. Então, 7 por 7 dá 1. 364 por 7 dá 52. E aí eu faço a cruzadinha. Ó. O y vai ser 8 vezes 52, dá 416. Ó.
Então, a quantidade que vai ser formada do metanol é 416, ó, que é D de denho, certo? Que é D de denho, tá? Então, esse é um outro caso particular, que é o caso reagente limitante e reagente em excesso, tá? Veja que praticamente todos os casos particulares foram mencionados aqui, tá? Todos os casos particulares foram mencionados aqui, tá? Então, vamos para outra questão. Ó, aí vem essa questão 5 aqui. Muito boa, certo? Porque essa questão 5 ela envolve diversas coisas, essa questão 5. Ela envolve vários casos particulares e também uma ideia bem importante de prova, que é você saber um pouco, simplificar a sua vida na hora dos cálculos, senão você vai perder muito tempo. Ó, nessa questão ele diz, ó, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um mineral denominado esfarelita, de pureza tal. Então, ele deu a pureza, 75%. 75% é 0,75. Aí ele diz, ó, que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento, também deu rendimento. Rendimento de 80%. Então, 80%, 0,8. Aí ele diz, ó, deu duas equações, ou seja, ó, já tem pureza, já tem rendimento e já tem o outro caso que é chamado de reações sucessivas, certo? Reações sucessivas. Então, né, já tem três casos particulares do mesmo problema. Aí ele diz, considere as massas, então no Enem, essa questão do Enem, não tem tabela, então ele já deu as massas de todo mundo. E aí a pergunta é, qual o valor mais próximo, ou seja, quando ele diz valor mais próximo, você já pensa, fudeu, muito cálculo, vírgula, de massa de zinco metálico, então ele quer o zinco metálico que está aqui, ó, certo? O zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 quilos de esfarelito. Então, esses 100 quilos é desse cara aqui, ó. Então, ele deu um dado, né, e quer uma coisa. Primeiro passo, quando a gente está fazendo questões de reações sucessivas, é juntar essas reações, tá? Você transformar essas duas reações numa coisa só. Aqui, o intermediário é o ZNO. Ou seja, quem é o intermediário, tá? É o cara que está no produto da primeira reação, que também aparece no reagente da segunda, da reação logo em seguida. Ele é o elo de ligação entre essas reações. E para você juntar essas duas reações, você precisa cortar, na hora que você vai somar essas reações, o intermediário. Como aqui tem um coeficiente 2, ó, e aqui tem um coeficiente 1, do jeito que está aqui, eu não posso só somar, porque se tem 2 e aqui é 1, não vai cortar completamente, né? Porque é como se fosse matemática, que é como se fosse 2x aqui e x. Para você somar, eles estão em lados opostos,
eles têm que ter a mesma quantidade para você cortar dos dois lados. Então, a ideia dessa reação é, se esse cara aqui, né, ele é um 2, esse aqui precisa ser um 2, então você vai multiplicar essa aqui por 2. Então, se você multiplicar essa por 2, como os coeficientes, você vai multiplicar todos os coeficientes. Ó. Se tivesse algum coeficiente 3 aqui, por exemplo, 2 vezes 3 ia ficar 6. Nesse caso não tem, é tudo 1. Então, quando a gente multiplica por 2, vai ficar um 2 aqui, o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui, ó, certo? E outra coisa que agiliza é assim, ó, veja que eu não quero escrever a reação toda. Por quê? Porque perde tempo. Nas questões de estequiometria, nem todo mundo é importante na reação, tá? Então, nesse caso, só o ZN2S e o ZN vão ser importantes. Então, nem precisa escrever os outros. É só para ganhar tempo. Ó, que a gente faz o quê? Quando a gente multiplicar todo mundo por 2 aqui e somar, eu sei que eu vou cortar esse cara com esse cara, ó, que vai ficar um 2 aqui. Então, eu vou colocar 2NS. Não vou escrever o restante, porque não me interessa. E vou desse outro lado aqui escrever só o 2EN. Não vou escrever o restante aqui, porque também não me interessa. Tá? Ou seja, é uma questão de marcar. Você não vai deixar isso escrito. Não é uma prova aberta para você escrever tudo bonitinho. Você só quer acertar a questão, marcar o item. Então, você só vai copiar as coisas que interessam. Eu só copiei o ZNS porque é o dado da questão, é a tal da esfarelita. Ó. E o que ele quer é produzir zinco metálico, que está aqui, ó. Tá? Só que quando a gente tem 2, 2, a gente já corta. 2, 2 é como se ficasse 1 em 1. Então, vai ficar ZNS produz ZN. Tá? Claro, óbvio, quando chega aqui, eu não posso cortar o ZN com o ZN. Não tem nada a ver, né? Vamos ser ridículos assim, que são só as substâncias. Então, aqui, ó, aqui é 1 mol e aqui é 1 mol. Tá. E aí? E aí que é o seguinte, ó. Ele deu, então, os 100 quilos aqui. 100 quilos. E ele quer saber a massa de zinco metálico, o X, ó, tá? Aí, o que é que acontece? Ó, a pureza e o rendimento, como eu falei, eles aparecem multiplicando o reagente. Então, vai ficar aqui, ó, 0,8 vezes 0,75. Ficou apertado. Então, vou botar aqui diferente. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 0,75 vezes o 0,8. Tá? E tudo multiplicando esse cara. E aí agora, como ele deu isso aqui em massa ao quilo, eu vou transformar esse 1 mol aqui para massa. Eu também vou transformar 1 mol aqui para massa. O ZNS, ó, ele deu aqui, ó, ZNS, olha a desgraça, ó, 97. Ó. Esse número é uma putaria. 97 é feio na hora dos cálculos. 97 dificulta simplificar com tudo na sua vida. 97 é a desgraça, tá? Então aqui é para você colocar 97 e o ZN, cadê o ZN sozinho? Aqui, ó, 65. 65 é feio, mas nem é tanto, certo? O 65 e o 97 vão ter alguma coisa em comum? Não. Certo? 65, a gente, se for na multiplicidade aqui, ó, é 5 vezes 13, né? Então, 65 mais 13, ó, 78, mais 13, ó, 91, mais 13 dá 104. Então, não passa pelo 97. Ó. Então, esses dois números, eles não têm nada em comum, tá? E o que é que a gente vai fazer? Chorar? Não, certo? Você não vai chorar. O que é que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente fazer por O. Que valor mais próximo, tá? Então, a ideia que o aluno tinha que perceber nessa questão é que, se você for fazer por 97 essa conta, vai dar uma desgraceira, meu.
vai dar a famosa desgraceira, tá? Então, o que é que você vai fazer? A sugestão, tá? É você não usar o 97. A sugestão é você usar o 100 aqui, ó. Porque de 97 para 100, ali, ó, são 3 unidades. Beleza, 3 unidades, tá? Só que é 3 unidades dentre 97. Ou seja, é perto de 3% o erro, certo? 3%, 4%, um pouco mais, né? Então, é muito pequeno essa diferença. E nos cálculos vai ser uma diferença muito gigante. Então, essa dica é boa. Você não usa o 97, tá? Você vai usar o 100, certo? Aqui é grama e aqui é grama. Então, na regra de 3, ó, vai ficar 100 produz 65, assim como 0,75, 0,8 e 100 quilos produz X. Esse caso, ele é um caso de massa-massa. Que diabo é isso? O dado que ele está dando é em massa e a pergunta que ele está fazendo é para a gente achar uma quantidade de massa de alguém, tá? Caso massa e massa, todo mundo aqui vai ficar numa unidade de massa. Só que o cara deu o dado em quilo. E a pergunta que ele quer que eu descubra, que é a massa do fulano, também é em quilo. Então, nesse caso, que é massa e massa, eu posso cortar o grama daqui com o grama daqui, ó. E se o cara me deu o dado em quilo, o X, que é a minha resposta desse cálculo aqui, já vai dar em quilo, tá? Uma coisa que vai facilitar para o aluno também, que é uma questão de agilidade, é assim, quando o cara envolver 75%, ó, tá? 75% é 75 sobre 100, que se eu simplificar por 25, certo? Fica 3 quartos. Isso ajuda. Você perceber que 75% equivale a uma fração de 3 quartos, Daniel, que diabo é isso? Vai precisar disso aí? Não, mas ajuda, porque aqui 75% você pode colocar 3 quartos. Então, ó, a gente coloca 3 quartos. Bom dia. Aí, a gente faz o seguinte, ó, o 100, tá? A gente pode fazer logo assim, se o aluno quiser, para ficar mais fácil. Cortar o 100 com 100, matou logo o 100. E aí o X, ele vai ficar, ó, 0,8, que é 8. 8 por 4 dá 2. Então vai ficar 0,2. Vezes o 3 fica 0,6. Ó, 8 por 4 dá 2, 2 vezes 3, 0,6. Então vai ficar 0,6 vezes 65, tá? Então, o X, ele vai ser 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 6 dá 36, com 3, 39. Como tem a vírgula aqui, fica assim. Aí, a nossa resposta deu 39. Aí você diz, vale, Daniel, deu errado, porque não tem a opção. Não, não tem mesmo. Lembra que a gente fez essa simplificação, de 97 para 100, tá? Então, veja, onde é que eu fiz essa simplificação? Foi aqui, ó. Eu coloquei o 100, eu aumentei esse número. Veja que esse número vai multiplicar o x, ó, na multiplicação. Então, se eu aumentei um cara que vai multiplicar o x, certo? O meu x, que eu vou descobrir aqui, é menor, tá? Se eu aumentei esse cara, eu estou diminuindo o x. Então, eu encontrei o 39, o x já diminuído. Então, a resposta vai ser um pouco acima de 39, tá? Então, ficaria o valor próximo de 40. Mesmo que você não se tocasse disso,
desse negócio de aumenta, diminui, o que é que vai acontecer com a minha resposta, você pega o valor mais próximo, tá? Porque como de 3 para 100, aqui, ó, 97 para 100 mudou muito pouco, a resposta vai ficar muito perto desse valor aqui, ó, tá? E veja que você ganhou muito tempo. O aluno às vezes não percebe o quanto tempo ele ganhou, né? E diz assim, é muito arriscado, eu prefiro fazer as contas mesmo. Mas puta que pariu. Se aqui tu botar 97, vai ser a tristeza do mundo, certo? Porque tu vai fazer esse, vezes esse, depois vezes o 65, dividir por 97. São contas muito grandes, que perdem muito tempo, que não é só o fato também de perder muito tempo. Divisões estressam mais a cabeça, é muito cálculo, cansa a mente, corre o risco do aluno errar um número ou outro, simplesmente por distração. Não é por não saber a conta. É porque já está cansado, é muita conta, muito cálculo, pressão, nervosismo, ambiente de prova. Então, quanto mais cálculo você fizer, mais chance de algum deles dar merda e você achar uma resposta errada aí, tá? Então é importante demais na hora de que você está estudando física, química e matemática, que são trabalhando com números, você aprender a simplificar, né? Você aprender a dividir números pelo mesmo valor, vai reduzindo números, quantidades. É importante demais dominar a tabuada, tá? Saber a tabuada toda, dos números todos, tá? Porque isso vai agilizar, vai fazer o aluno, mas eu não consigo e tal, decora, meu chapa, treina, 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 sai do celular, treina, faz muitas questões, faz muita conta, tenta fazer as contas com a mão, gasta bastante tempo com isso, para que isso fique na mente. Eu vou ensinar a Moda a fazer os certo. Com os ovos, né, do jeito certo, tu quer? Eu já merendei, mas quero. Eu comeria, com certeza. Um ou dois, tanto faz, um ou dois. Ó, então a gente fez essa aqui de estequiometria, tá? Aí agora entraria essa 6 aqui, que ela já é de soluções, né? Porque esse dele é dividido em metade soluções e metade estequiometria, tá? Deixa eu pegar aqui.